Olá pessoal, eu sou Paloma Lobato e está começando a terceira temporada do webinar Vamos Juntos. Nosso tema desse episódio é como o Banco da Amazônia incentiva a agricultura regional através do Plano Safra. Vem com a gente! O Banco da Amazônia tem como principal objetivo promover o desenvolvimento sustentável na região amazônica. E uma das formas como o banco incentiva a agricultura regional é por meio do Plano Safra Amazônia. Nesta edição do Vamos Juntos, você vai conhecer um pouco mais sobre o Plano Safra, um programa de crédito rural que oferece financiamentos e apoio técnico aos agricultores e produtores rurais da região amazônica, incentivando a produção agropecuária sustentável, a conservação dos recursos naturais e a inclusão no campo. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o diretor comercial do Banco da Amazônia, Marivaldo Melo. Seja muito bem-vindo, Marivaldo, ao nosso webinar Vamos Juntos. Paloma, é um prazer estarmos aqui. Vamos juntos tentar explicar ao nosso telespectador, aos nossos ouvintes, como é que o banco faz para que a gente possa ter uma agricultura sustentável, uma pecuária sustentável na Amazônia. É uma equação realmente bem complicada, mas que o banco vem, ao longo dos anos, trabalhando de forma muito firme para que a gente possa produzir, porque a gente não pode esquecer que na Amazônia tem 30 milhões de pessoas. E essas pessoas têm que ter qualidade de vida, têm que produzir, têm que gerar emprego, gerar renda. E a gente fazer essa equação num ambiente tão importante como a Amazônia requer muita responsabilidade e a gente está fazendo isso com muito carinho, com muito cuidado para que a gente possa realmente produzir com sustentabilidade, sem desmatamento e aumentar a produção, porque não é só produzir, nós temos que aumentar a produtividade usando tecnologia, usando práticas sustentáveis para que a gente realmente possa desenvolver essa região tão importante para o mundo e que o banco tem todo esse cuidado e tem uma missão que a gente se orgulha muito de estar fazendo isso aqui. E que carrega no nome, né? Banco da Amazônia, nada melhor do que com certeza. Incentivar práticas sustentáveis. Certeza. Para a gente iniciar essa nossa conversa, como é que o Banco da Amazônia tem contribuído para o desenvolvimento da agricultura regional aqui na Amazônia? Bem, a gente vem, como eu falei, há muito tempo, junto com os nossos produtores, tentando estabelecer medidas que a gente possa trabalhar o que já está antropizado, o que já está desmatado, a gente usar esse potencial que nós temos para produzir. Então o banco tem incentivado as práticas, nós temos linhas de crédito específicas para a inovação, para a regeneração de áreas degradadas. Eu vou dar um exemplo aqui da pecuária, que é o vilão da Amazônia, né? Nós fizemos um estudo. E você sabe quantas UA por hectare a Amazônia produz? Não faço ideia. É muito pouco. 0,7. Meu Deus. Entendeu? É muito pouco. Em 1 hectare de terra, você produzir 0,1 A. O A é uma unidade animal que em torno aí de 450 quilos. Então, assim, é muito pouco. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos incentivando os produtores fazerem recuperação de áreas degradadas, pastos degradados, manejo de pastagem, genética, práticas de conservação do solo, porque o solo é extremamente importante. O solo é algo vivo, né, e que a gente precisa cuidar. Não adianta, é uma conta matemática. Se você tira do solo e não repõe ele, e não regenera ele não vai produzir. Sim. E ela vai ficar insustentável. Então, nós temos um programa que ainda está em fase de piloto, que é o Pecuária Verde. É uma parceria com organismos internacionais, FDI, da França, que é uma importante agência de desenvolvimento da França, a Embrapa, o Imaflora. São vários parceiros para que a gente possa tornar a pecuária o mais sustentável possível, né? Carbono, para a gente poder certificar isso
e o produtor ganhar, porque no momento que o produtor ele deixar de emitir, ele entrar num produto que seja de descarbonização, em vez de produzir essas emissões, ele vai retirar emissões, né? E ele vai incorporar isso no solo, vai incorporar isso no seu sistema produtivo, e ele vai se certificar, e ele ainda vai ter condições de fazer uma CPR verde, por exemplo, que é isso que a gente imagina. Então, assim, coisas desse porte que a gente está incentivando. Também nós temos os sistemas agroflorestais, que aí é a agricultura familiar, a bioeconomia, que é você, agora mesmo no lançamento do Plano Safra lá em Brasília, nós assinamos com uma cooperativa de seringueiros lá do Acre, um custeio para a produção de castanha da safra 2023-2024 de 10 milhões. Uma cooperativa da Amazônia que está produzindo castanha. Olha aí o valor que tem a floresta, né? E aí nós temos o incentivo também aos bioinsumos com taxas, inovações com taxas bem menores. A nossa taxa hoje é 7,80, nós temos a taxa de 6,80 tanto para o agronegócio, como também para a agricultura familiar. Importante a gente falar isso. A agricultura familiar é tão importante quanto o agronegócio. A agricultura familiar está sendo, inclusive, muito trabalhada dentro do banco, nesse próximo Plano Safra. Nós estamos aumentando 30% do valor que foi aplicado no Plano Safra anterior para a agricultura familiar. Nós queremos fortalecer. Porque não existe desenvolvimento regional sustentável sem a inclusão do pequeno. Sim. O pequeno é fundamental, porque ele produz esse alimento que está aqui. Quando você vai nas feiras, é a produção da agricultura familiar que está lá, presente, né? Nós vamos deixar de apoiar o agronegócio? Não. Nós queremos que o agronegócio seja cada dia mais sustentável. E é por isso que a gente, por exemplo, exigimos que licenciamento das atividades. Às vezes o produtor ele fica um pouco, poxa, mas isso é uma burocracia excessiva. Não é. É só a gente pensar que quem que compra as nossas commodities que o Brasil produz, de soja, de carne, eu vou dar 2 exemplos. Soja e carne bovina, que é o que nós produzimos aqui, a gente produz também um pouco de frango, mas eu vou dar esses 2 exemplos aqui. Quem compra é quem tem dinheiro. Não é a África que está passando fome, não é os países da América Latina, é quem tem dinheiro. É os Estados Unidos, é a União Europeia, é a Ásia, através principalmente a China, e nós temos aí vários países, os países árabes, esse povo que tem dinheiro. E esse povo que tem dinheiro, eles estão estudando. Esses meninos de 15 anos, de 20 anos que estão aqui, eles serão futuros que irão exigir isso de nós. Um consumidor desse rico, que compra o nosso produto, ele vai exigir sustentabilidade, rastreamento do que você está fazendo. Como é que aquele produto está sendo produzido? Se ele está tendo prática sustentável. E quando a gente exige o licenciamento, a gente quer isso. Quer que o produtor ele possa seguir, só para que a gente possa afirmar o que o banco realmente não é só discurso, é prática. Nós temos o Terras, que foi uma startup que produziu um aplicativo que ele permite você fazer de forma virtual análise socioambiental da propriedade. Eu vou dar só um exemplo da importância disso. Mesmo que, sei lá, um produtor chegue e falsifique uma licença ambiental e apresente ao banco, esse sistema ele vai detectar. Ele vai saber se tem embargo, se essa propriedade tem um desmatamento ilegal, se ele não tem reserva legal, se ele não respeitou um APP. Então, de forma automatizada, de forma rápida, e a gente ainda vai qualificar dentro desse APP esse produtor. Se ele também, como é que ele trata, como é que ele
ele faz a gestão com os seus trabalhadores, como é que ele faz a gestão com os seus fornecedores. Então, é um sistema bem integrado que o banco está fazendo para que a gente possa realmente ter uma produção sustentável, que seja certificada e que a gente possa dizer aqui, para quem está comprando, dizer aqui que a gente faz todas as práticas necessárias para a gente diminuir a emissão de carbono, que é o grande tema. Nós vamos estar aqui sendo sede da COP30 e nós não podemos ficar fora disso. Com certeza. Marivaldo, e quanto às linhas de crédito disponíveis no Plano Safra, quais são elas e como é que elas são adaptadas às necessidades da agricultura regional? Bem, o banco ele trabalha, eu já falei um pouco aqui, tanto da agricultura familiar como do agronegócio. A gente tem as linhas sustentáveis, nós temos as linhas normais e temos essa que tem um diferencial de taxa para quem fizer a agricultura, a pecuária de baixo carbono. Então, para que o produtor, se ele fizer uma inovação tecnológica na sua propriedade, por exemplo, ele for fazer uma aplicação com bioinseticidas com drone, é uma inovação tecnológica, ele vai ter uma taxa menor. Em vez de pagar R$ 7,80, ele vai pagar R$ 6,80. Ele vai ter 1% de desconto. Isso, no longo prazo, é muito dinheiro. Então, o banco, na agroecologia, a mesma coisa para a agricultura familiar, a bioeconomia. O que é a bioeconomia? É você trabalhar uma cadeia produtiva toda sustentável. Essa da castanha que eu falei, nós temos o açaí, dos extrativistas aqui do estado do Pará, nós temos o cacau aí da Transamazônica. Então, assim, é bioeconomia, porque existem práticas sustentáveis e uma cadeia que vai até, ela começa lá no produtor e vai até em você agregar na indústria esse produto que vai ser exportado. Nós estamos trabalhando junto aos órgãos Sudam, Suframa, para que a gente possa fazer uma economia ainda mais verde, que é aproveitar a Zona Franca Verde, que incentiva para a gente poder produzir produtos regionais sustentáveis e exportar, que é um leque de benefícios. O banco entra com crédito, a Sudam e a Suframa com os incentivos, e a gente atrai investidores para que a gente possa, cada dia, agregar mais valor ao que a gente produz aqui na Amazônia. Certo. E, Marivaldo, quais são os critérios para que os agricultores sejam elegíveis e também como é que eles podem se candidatar para participar do Plano Safra? Bem, hoje a gente tem a agricultura familiar, a antiga, é o SAF, que é o CAF, que é o cadastro da agricultura familiar, que é um cadastro simples, que é feito via MDA, é um cadastro bem simples, que a assistência técnica faz, os sindicatos fazem, para que o pequeno produtor se certifique que ele é agricultor familiar. Né? O agricultor normal, aí ele vai ter que ter a regularização ambiental da sua propriedade, o CCIR, que a gente não pode, eu sempre falo assim, o recurso que nós somos um banco público e a gente não pode trabalhar de forma nenhuma com nada irregular. Né? Com certeza. Nada irregular. Então, assim, o proprietário ele tem que realmente provar que ele é o legítimo dono daquela propriedade. Né? Isso o banco não abre mão. E também tem que estar regularmente de acordo com a lei ambiental de cada estado, porque varia bastante, né? O estado aqui do Pará nós temos uma legislação, lá no Acre tem outra, Rondônia tem outra, mas obedecendo o eixo, né, que com certeza é o Código Florestal. Né? Então, essa questão da regularização ambiental é uma coisa que o banco exige, né, princípio básico para que a gente comece a ter elegibilidade e o CCIR para aqueles que são produtores do agronegócio. A agricultura familiar tem um outro tratamento, né? Outro tratamento, inclusive teve mudanças, avanços. E assim,
Quando eu vejo que o lançamento agora do Plano Safra foi 27% a mais do que do ano passado, do que o Plano Safra 22-23, é um sinal claro do governo federal de que a agricultura familiar teve 71 bilhões, né, foram 264 bilhões, 71 bilhões para a agricultura familiar. É um recado bem claro de que o governo federal ele valoriza o agronegócio, valoriza muito mais a agricultura familiar e quer que a gente continue produzindo com sustentabilidade. No caso, a pessoa que tiver interesse em se candidatar, ela pode fazer pelo site, ela pode ir até uma agência, como é que funciona? A gente tem, assim, não se faz. Tem uma coisa importante aqui que eu vou falar para a gente poder alinhar isso. Não se faz fomento. O que é o fomento? É o financiamento a longo prazo. Você não faz sem conhecer o cliente. Então, hoje, você não consegue em local nenhum. Eu vou dar um exemplo aqui. O maior banco internacional que trabalha com agricultura, eu não vou citar o nome aqui, mas é um banco holandês que tem atuação no Brasil muito forte. Ele vai conhecer o cliente. É uma exigência, inclusive, do Banco Central, você conhecer o seu cliente. Então, não dá para você fazer um projeto de longo prazo sem conhecer profundamente o cliente. Na agricultura familiar, nós temos uma modalidade importantíssima, chamada o microcrédito, chamado Basa Digital. Esse você faz todo virtual hoje, né? A assistência técnica vai lá e nós estamos aprimorando, nós estamos melhorando esse Basa Digital. Nós tivemos aí o ano passado mais de 11 mil famílias beneficiadas pelo Basa Digital. É um processo bem rápido, todo digital. Ele ainda hoje ele só assina a cédula de crédito. O outro processo, abertura de conta, cadastro, o credenciado do banco vai lá e ele faz tudo via tablet. Ele vai e faz todo o processo tablet. Ele só vai mesmo quando ele vai receber o dinheiro que ele vai na agência. Aí ele tem que assinar a abertura de conta, essas coisas. Mas nós queremos evoluir para que ele não vá na agência, para que ele possa fazer o seu processo de forma digital. Então nós estamos evoluindo para isso, né, na agricultura. A agricultura familiar é um crédito de massa e que a gente precisa ter agilidade. A gente precisa também ter segurança de que esse recurso também está sendo aplicado. E aí o banco está desenvolvendo um sistema chamado Basa Digital para que a gente possa ser bem mais ágil, e nós já evoluímos muito com ele, né, principalmente na parte dos custeios. Isso tem sido importantíssimo. Perfeito. A gente sabe, você falou agora sobre alguns cuidados que vocês tomam, né, para saber se aquele agricultor realmente está realizando práticas sustentáveis e tudo mais. A gente sabe que a região amazônica ela é super importante para o equilíbrio ambiental global. E como é que o Banco da Amazônia ele assegura que essas atividades agrícolas incentivadas pelo Plano Safra, elas estão alinhadas com práticas de preservação e também de manejo sustentável dos recursos naturais? Eu falei aqui do Terras, que é o nosso aplicativo que a gente faz análise socioambiental da propriedade de forma automatizada. Essa é a maior garantia que nós temos de que nós não estamos financiando em áreas de grilagem, em áreas onde não se tem a regularidade ambiental, porque é extremamente importante, e que aquele realmente seja um proprietário merecedor daquele crédito, além de outros cuidados que a gente toma, né, para que a gente evite fraude, evite desvio de crédito. O banco tem sido muito vigilante nisso, né? Nós temos todo um compliance dentro do banco que permite a gente aplicar com segurança, tanto a segurança de que o crédito está sendo bem aplicado, quanto da segurança ambiental de que ele está seguindo as normas tanto do Código Florestal como da legislação ambiental estadual.
E além desse aspecto ambiental que a gente acabou de falar, como é que o Banco da Amazônia ele incentiva a inclusão social e também a geração de empregos no setor agrícola regional por meio do Plano Safra? O Basa Digital, como eu falei, ele veio para isso, para a gente poder incluir os pequenos com rapidez, ampliar, né, o nosso leque. Agora a gente precisa de assistência técnica. Assistência técnica ainda é um gargalo importante e a gente está trabalhando isso junto aos governos para que a gente possa chegar com essa assistência técnica, porque um produtor ele vai produzir, vou dar um exemplo aqui do cacau, do açaí. Ele não vai produzir se ele não tiver uma qualificação e não tiver uma orientação técnica para que ele possa produzir com qualidade, sustentabilidade e produtividade, né? Se ele não tivesse alinhamento desses 3 pontos aqui, ele não vai conseguir sobreviver. Hoje, se você não tivesse alinhamento em qualquer atividade agrícola, você não consegue sobreviver. Por que o agronegócio brasileiro ele foi tão importante e passou a ser o primeiro do mundo? Por conta disso, por conta de uso de tecnologias, né? E o banco está incentivando, através de linhas de crédito menor, com taxa menor, para que ele possa acessar a tecnologia e produzir com qualidade. Rastreabilidade. Os frigoríficos hoje estão exigindo rastreabilidade da produção do boi, né? O boi tem que ser. A soja do mesmo jeito. Você não compra, você não consegue vender o teu produto se tiver em área embargada. Isso é ponto. Então, assim, não adianta as pessoas quererem voltar a dizer, é muito burocrático. Eu sempre falo assim, quanto é que custa uma propriedade com licenciamento ambiental totalmente regular? E com o seu licenciamento irregular, cheio de problemas, cheio de embargo, cheio de PRODES, cheio de problemas. Ele custa aí 40% menos. Então isso não é gasto, isso é investimento. Então a gente procura, né, se certificar disso, de que nós estamos fazendo a aplicação desse recurso. A gente tem, assim, sempre fala que esse recurso é um recurso público. Então não pode ser aplicado de qualquer jeito, né? Exato. Olha, a gente sabe que a região amazônica ela é habitada por diversas comunidades tradicionais. Como é que o banco ele promove essa inclusão dessas comunidades no Plano Safra, levando em consideração as suas especificidades, né, culturais e também as práticas agrícolas que cada uma dessas comunidades tem? É bem complexo, mas a gente faz. Eu lembro que nós fomos fazer crédito para uns indígenas na Ilha do Bananal, lá no estado do Tocantins. Isso deu um trabalho muito grande, porque teve que envolver a FUNAI, o Ministério Público, o IBAMA, uma série de burocracias que às vezes a gente esbarra para poder chegar ao crédito numa comunidade tão importante, né? A gente incentiva, né, na agricultura familiar, por exemplo, os sistemas agroflorestais, eles têm uma taxa menor, caiu agora de 5% para 4% ao ano. Nós temos, quando você vê uma Selic de 13,75%, nós estamos hoje, e quando você vai ter um financiamento de 4% ao ano, então isso faz com que, além do prazo, né, porque o banco ele adequa o tempo desse financiamento. Vamos dizer, você vai plantar cacau. Nós temos a carência para que esse produtor possa conduzir esse plantio até que ele comece a produzir e comece a ter renda dali, e ele começa a pagar as parcelas. Então o banco adequa a sua linha de crédito às pequenas comunidades. Por exemplo, eu vou dizer a pesca artesanal. A pesca artesanal é uma coisa bem complicada na Amazônia, mas o banco quer incentivar para que esses pescadores eles possam... a gente sabe que o estoque de peixe está cada dia menor. Sim. Então, para eles virarem aquicultores, nós temos linha de crédito para que eles possam virar aquicultores. Eles deixarem a pesca artesanal. A pesca esportiva é outra coisa
outra sustentabilidade que o banco incentiva, né, na área de pesca. Os biofármacos, né, que tem várias cooperativas que a gente... Os produtos extrativistas, nós também financiamos vários produtos extrativistas. Eu já falei aqui do cacau, da castanha, do açaí, né, mas também queremos produzir nos sistemas agroflorestais isso, né? Não é só o sistema extrativista, mas também a produção. Lá no Acre a gente produz, incentiva dentro da reserva Chico Mendes o plantio de seringueira. Então, assim, o banco tem essas opções, trabalha com desde o indígena, o quilombola, né, os povos tradicionais da Amazônia, todos nós temos financiamento. E estamos aumentando 30% a mais nesse plano safra para esse público. Então é um sinal bem claro de que nós queremos ampliar muito mais esse leque de financiamento aos povos tradicionais da Amazônia. Então a gente pode dizer que para o Banco da Amazônia é uma prioridade fazer a inclusão dessas comunidades tradicionais. Com certeza. Perfeito. Agora, em relação à agricultura familiar, que a gente já falou um pouquinho ainda há pouco, mas qual é o papel do Banco da Amazônia no fomento à produção sustentável desses agricultores, visando fortalecer a sua renda e também a segurança alimentar? O banco, assim, eu tenho... Isso aí é uma questão bem que a gente tem debatido, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Muitos produtores nossos da agricultura familiar insistem na questão, né, assistência técnica, a gente tem às vezes uma resistência, mas na questão da pecuária de corte para produtores da agricultura familiar. É insustentável na Amazônia. Insustentável, a gente tem isso bem claro, não dá mais. Então, assim, o que o banco incentiva? Para que você possa agregar o máximo de valor a essa produção. São áreas pequenas, que tem que ser bem trabalhada com as culturas que podem proporcionar a melhoria de vida dessas pessoas e não o empobrecimento. A pecuária de corte, a pecuária de leite não, ela ainda promove ainda dá para ele se sustentar, mas a pecuária de corte ela faz ele empobrecer e o banco não quer isso. Nós queremos agregar 1 hectare de pimenta, 1 hectare de café. O valor agregado de 1 hectare de pimenta e 1 hectare de café é 20, 30, 40 vezes maior do que 0,7 UA por hectare de pecuária. Então, assim, não dá para a gente... E aí entra a questão da assistência técnica necessária. O nosso agricultor familiar, ele carece desse trabalho, e o banco tem trabalhado junto aos parceiros, né, para que a gente possa fortalecer essa assistência técnica e ele realmente possa crescer, melhorar de vida. Não adianta, o crédito ele tem que ser na medida certa. Ele nem pode ser a menos, nem pode ser a mais, que ele não possa pagar. Ele tem que ser naquela medida que ele possa pagar, ele possa gerar renda, gerar emprego, porque quando você gera emprego da agricultura familiar, você está mantendo essa pessoa lá no campo e ele produzindo e contribuindo também com a cidade. Então a gente pode dizer que além dele receber esse crédito, né, em dinheiro, assim, de uma forma mais geral falando, ele também recebe orientação do que ele pode, do que ele não pode fazer, do que ele deve fazer. Não é o banco, né? Nós temos, não é o banco que faz essa orientação, é a assistência técnica. Essa parceria, esse fortalecimento, no Plano Safra agora, o nosso presidente, é uma das coisas que o presidente Lessa está nos colocando o desafio, é a gente ampliar os nossos correspondentes bancários, para que realmente eles possam, nós temos 450 municípios na Amazônia, que a gente tem que chegar com crédito em todos eles, né? E não é só uma operação, nós temos que ter várias operações. O município pode ser pequeno como for, mas a gente tem que estar lá e ter esse papel de buscar fazer o melhor. Então nós estamos abrindo esse leque, né, para que a gente possa ter parceiros
tanto da assistência técnica como os correspondentes bancários, para que a gente possa ampliar e chegar com mais qualidade e com mais intensidade nesses pequenos municípios, em todos os municípios, nesses 450 municípios da Amazônia. Perfeito. Eu acho que a gente acabou respondendo um pouquinho a pergunta que a gente ia fazer agora, que no caso é falando sobre a grande extensão geográfica que a região amazônica ela tem, né? Como é que o Banco da Amazônia faz para garantir que os recursos do Plano Safra eles alcancem de forma igualitária, né, equitativa, os agricultores em diferentes áreas aqui dessa região? Todos os anos o banco cumpre, agora mesmo, esse ano nós já cumprimos, nós já chegamos com crédito em todos os 450 municípios da região amazônica. Todos eles foram atendidos. Mas nós queremos mais, nós não queremos só isso, nós não queremos, como eu falei, uma operação, nós queremos várias operações em todos esses municípios que compõem a Amazônia, porque esse é o nosso papel, esse é o papel do Banco da Amazônia, a gente chegar com qualidade, com intensidade a todos eles, e principalmente aquele pequeno empreendedor. O banco e a agricultura, ela é a base disso, né? A maioria desses pequenos municípios, eles necessitam desse crédito, o agricultor necessita desse crédito para chegar lá, e a gente vai chegar com esse crédito até ele. Ótimo. E quais são os principais resultados que já foram obtidos pelo Banco da Amazônia por meio do Plano Safra, em termos de aumento da produção agrícola, a geração de renda, que também é super importante, além das melhorias socioeconômicas na região amazônica? São vários, né? Nós temos lá, a gente mede isso, né? A geração de emprego no campo, quanto que cada financiamento que o banco aporta. Às vezes o agro ele não gera essa quantidade que a gente esperaria que gerasse. Por quê? Porque tem muita tecnologia. Aí você gera pouco emprego porque você usa a tecnologia e nada é 100%. Nada é 100%. Né? Tem a vantagem e a desvantagem. A vantagem de você ter produtividade, você ser mais eficiente, mas tem a questão do emprego. Ponto. A agricultura familiar, sim, essa gera muito emprego. Tem toda uma cadeia, mas o agro também tem toda uma cadeia. Né? Quando você financia um produtor, você financia 100 hectares de soja, tem um caminhoneiro, tem a indústria, né? Porque também nós estamos agregando valor a isso. Nós temos frigorífico, nós temos esmagadoras de soja, nós temos aí, né, fábricas de castanha, nós temos várias indústrias, agroindústrias, né, fábrica de ração, tem outras e outras indústrias que a gente agrega valor a isso e que gera emprego. Né? A organização de cooperativas, né, toda atividade produtiva, toda a cadeia produtiva, o banco financia e com certeza isso gera emprego, agrega valor a essa produção, que é muito importante, a gente está falando sobre isso. Então, o banco procura, né, fazer o máximo, também pulverizar ao máximo essas operações para que a gente, é um dos objetivos nossos, para que ele possa chegar a maior quantidade de produtores possíveis. Perfeito. E para a gente finalizar esse nosso bate-papo, o Plano Safra do Banco da Amazônia possui metas e estratégias de longo prazo para promover a agricultura regional de forma sustentável e resiliente às mudanças climáticas? Se sim, quais são essas metas e como elas estão sendo implantadas? Bem, o banco tem esses objetivos, né, de você reduzir, como eu falei no início aqui, né, esse projeto do Pecuária Verde é um bom exemplo, mas a gente também, nós já temos produtores produzindo bioinsumos. O que é o bioinsumo? Por exemplo, é um produtor que ele pega os dejetos de um confinamento, né, os dejetos de um confinamento, agrega, faz lá a sua compostagem e gera um adubo de alta qualidade. Outros pegam esse mesmo produto, né, produzem o biogás que joga nos pivôs, que vai depois fertilizar a sua lavoura também.
Eu dei o exemplo da castanha, eu dei o exemplo do açaí, né? São práticas que realmente são sustentáveis. Quando o banco exige o licenciamento ambiental das propriedades, também a gente está fazendo isso. Quando a gente faz uma recuperação de pastagem, também nós estamos fazendo isso. Então, assim, são uma série de exigências, de contrapartidas que o banco exige na hora de financiar, que vão gerar uma agricultura de baixo carbono, a descarbonização dessa cadeia produtiva. Quando o banco financia as energias fotovoltaicas, que é importante, nós temos uma linha chamada Energia Verde, que também o campo utiliza muito, os produtores estão aderindo em massa a essa energia verde, tem uma economia interessante, que você deixa de produzir aí, você gera essa energia limpa, né? O banco também financia aí já não é na agricultura, mas o banco faz chegar, nós temos a energia limpa produzida na Amazônia é grande, né? O banco financia as linhas de transmissões para que a gente possa chegar com qualidade, tanta qualidade de vida, como que você possa incentivar também que a indústria possa estar suprindo as suas necessidades. Então, nós temos aí, a longo prazo, esse incentivo para que os produtores possam, com a nossa linha verde, para que eles possam produzir práticas sustentáveis, com taxa menor de crédito. Perfeito. Bom, a gente está chegando aqui ao final da nossa conversa, mas claro que antes de encerrar, quero agradecer ao diretor comercial do BASA, Marivaldo Melo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e participar aqui do Vamos Juntos. Paloma, vamos juntos desenvolver a Amazônia. Eu fico muito feliz em estar aqui hoje, falando para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, e o banco está sempre à disposição para a gente poder. Essa região é uma região maravilhosa, o mundo inteiro olha a Amazônia e a gente tem que cuidar bem dela. E é esse o objetivo que nós temos, o banco tem. Nosso Vamos Juntos está chegando aqui ao final, mas a gente tem um encontro marcado. Até a próxima, tchau, tchau.